Qual é a melhor ferramenta no code? Bom, essa é uma pergunta que realmente não só é complexa de responder, como também é uma pergunta que muitas pessoas fazem desde que eu comecei a falar sobre no-code aqui no YouTube, provavelmente muito antes. Todo mundo quer saber qual é a melhor ferramenta no-code. Bom, vou gravar esse vídeo aqui, tô gravando esse vídeo, decidi gravar esse vídeo aqui para falar um pouco sobre esse assunto. Caio, nesse vídeo aqui você vai responder qual que é a melhor ferramenta no code? Não necessariamente. Vou falar sobre quais são as principais ferramentas no code que tem hoje no mercado, quais eu utilizo e também vou colocar algumas das minhas opiniões aqui no vídeo sobre esse assunto, sobre essa pergunta. Porque sim, é uma pergunta pertinente? Por um lado, sim. Por outro lado, talvez nem tanto. E eu explico por quê. Quando a gente faz uma pergunta do que é o melhor, né? A gente está querendo dizer melhor em quê, né? Porque se a gente pensar, existem diversos tipos de projetos, existem diversos tipos de contextos, de profissionais, de gostos, de orçamentos. Então existem diversas variáveis que podem fazer com que uma opção se torne melhor ou pior, dependendo daquilo que a gente está escolhendo, talvez priorizar. Tudo isso são critérios, e são os critérios que a gente definir como os principais critérios que a gente quer utilizar, que daí sim podem nos dar uma direção, um caminho e indicar o que de fato é melhor ou o que de fato é pior ou melhor para aquela pessoa, para aquele cenário, baseado naqueles critérios que foram priorizados. Ah, Caio, eu não entendi nada do que você falou. Beleza, eu explico de uma forma um pouco mais clara. O que são os critérios? Quais podem ser os critérios? Bom, para começar aí, já começa a discussão nesse ponto, né? Quais são os critérios que a gente deve levar em consideração quando a gente está avaliando uma ferramenta ou um grupo de ferramentas ou várias ferramentas, seja uma comparação lado a lado ou uma comparação um pouco mais global, considerando todas as opções de mercado, o que já se torna, por natureza, uma coisa bem mais difícil de fazer. Mas esses critérios, e eu também venho pensando sobre eles, né, tentando defini-los de uma forma um pouco mais palpável, mas são coisas como, por exemplo, o preço da ferramenta, quais funcionalidades ela tem, e aí só da gente falar de funcionalidades, a gente já tem subcategorias ou subcritérios que também vão variar de pessoa para pessoa, de projeto para projeto. Porque, por exemplo, se a gente está falando de um projeto web, as necessidades que a gente vai ter para esse projeto são são algumas. Se a gente está falando de um projeto para um dispositivo móvel, a gente já tem outras necessidades. E dentro de funcionalidades, a gente também tem funcionalidades mais específicas, login, cadastro, banco de dados, a gente tem integrações com APIs. Se a gente entra no critério design, a gente tem também questões de preferências. Quem está utilizando essa ferramenta vai preferir funções mais avançadas, vai precisar de funções mais avançadas ou vai preferir funções mais relacionadas à parte de design que possibilitam mais customização. Depois a gente fala de quem é a pessoa que está utilizando essa ferramenta, para quem é. Para uma pessoa que já tem mais experiência e já tem mais conhecimento técnico ou para uma pessoa que está começando agora? Então a gente está priorizando facilidade de uso ou a gente está priorizando complexidade ou mais funcionalidades? Então, quando a gente começa a falar desses critérios, olha só como já fica cheio de questões e de nuances e de variáveis
para a gente poder avaliar o que é melhor. Então, por isso que realmente é difícil de responder essa pergunta, né? Quando a gente tenta responder essa pergunta sem avaliar essas informações, a gente está dando uma resposta que ela pode até ser efetiva, mas ela é rasa, ela não tem fundamentos. Por quê? Esses critérios, essas variáveis, eles vão condicionar essa resposta, né? E dependendo de quais são os critérios que primeiro a gente está selecionando e quais a gente vai priorizar, a resposta ela pode mudar, né? E a ferramenta que a gente passa a dizer que seria melhor para aquele contexto, ela também muda. Então, assim, não é uma resposta simples, porque não é um cenário simples. A gente pode simplificar, a gente pode, por exemplo, fazer uma análise com 3 critérios e, por exemplo, preço para web e para pessoas que são iniciantes. Aí a gente começa a ter mais facilidade para responder. Então a gente vai falar, tá, então se você quer uma ferramenta para isso, que faz isso, para esse tipo de contexto, até essa quantidade de orçamento, aí beleza, então essa opção às vezes fica mais próxima de ser uma opção viável dentro daqueles critérios selecionados, dentro dessas características, e naturalmente outras opções vão acabando caindo para fora daquele círculo, né, dos critérios ali onde a gente está definindo melhor ali o que a gente quer. Por outro lado, quando a gente tem critérios também bem precisos, dentre esses critérios que a gente tem, qual desses critérios ele acaba sendo o critério, às vezes, predominante? Então, se a gente tem, por exemplo, 4 critérios, esse aqui ele é o mais importante, então, às vezes, o critério, vamos supor, preço, sendo o mais importante, torna uma outra ferramenta mais interessante do que uma outra ferramenta que está sendo comparada. Ah, mas se preço acaba não sendo mais o fator determinante, né, que a gente está priorizando, qual seria o fator? Ah, se essa ferramenta ela funciona melhor para dispositivos web ou para dispositivos mobile, né, para celulares. Ah, então esse é o meu critério dominante. Então, isso muda, né? Muda drasticamente o que a gente está colocando como melhor ou pior. Bom, beleza, explicado sobre isso, sobre os critérios, se você achou interessante, comenta aqui embaixo, qual é a sua opinião, quais são os critérios mais importantes para você. Mas vamos falar então, sem definir critérios e sem falar uma ferramenta só, quais são, hoje, pelo menos no momento que estou gravando o vídeo, as ferramentas principais que a gente tem no universo no-code, no mercado no-code, que inclusive eu utilizo, recomendo, e que são boas alternativas. Já começa a ficar difícil a gente responder também essa pergunta, porque o mercado de ferramentas no-code, ele é um mercado que ele está em plena expansão e a todo momento a gente tem ferramentas novas e também ferramentas que já são ferramentas existentes se desenvolvendo. E às vezes algumas ferramentas acabam se desenvolvendo mais rápido em um ponto ou outro, que é interessante, e outras em outros pontos. Então a gente não tem também uma comparação igual, né? As ferramentas também se posicionam no mercado para atender demandas diferentes e soluções diferentes e até fazem isso propositalmente para não ficarem competindo especificamente frente a frente. Então, hoje a gente tem um cenário de ferramentas no-code disponíveis, muitas ferramentas, mas muitas ferramentas fazendo coisas semelhantes que às vezes tem um overlap, que a gente fala, elas acabam tendo uma contraposição entre uma outra e fazendo coisas semelhantes, mas não sendo totalmente comparáveis ou semelhantes 100%. Tendo muitos edge cases ali, né, que a gente chama uns casos de uso ou pequenas funcionalidades, diferenças e particularidades ali delas próprias, o que torna difícil essa comparação. Mas hoje eu também noto que a gente tem mais ferramentas que estão mais num ponto de maturação, um ponto legal de utilização, do que a gente tinha no passado, onde a gente tinha alguns players que estavam muito à frente e destacados, e outros players emergindo ali, sendo incipientes ainda, em versões menos interessantes, mas que hoje já estão chegando
tão perto quanto outros players ou além deles, já ultrapassando. Então vamos lá, vamos falar sobre alguns nomes, tá? Inclusive já criei uma lista no meu perfil do Medium que tem diversas ferramentas, então se você tiver interesse pode acessar lá e lá você vai conseguir descobrir várias ferramentas e também tem alguns artigos, conteúdos que eu já postei ao longo dos anos lá sobre ferramentas no code também, tá? Também tem o meu site, calderari.com.br. No site você vai encontrar um guia de ferramentas no code, você vai encontrar acesso aos cursos gratuitos, acesso às minhas redes sociais, enfim, tem bastante conteúdo que eu venho produzindo há alguns anos já para você continuar aprendendo e saber mais sobre esse mercado no code. Inclusive, se você é novo aqui no canal, ou nova aqui no canal, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreve aqui para continuar acompanhando mais vídeos e se está gostando do vídeo também, deixa o like que ajuda bastante. Bom, vamos lá. As principais ferramentas no code do mercado hoje são Bubble, com certeza uma das principais pioneiras aí, que cresceu muito e continua sendo muito relevante. Inclusive já anunciaram que vai sair a versão para celular, né? Para quem não sabe, até o momento que estou gravando o vídeo, o Bubble ele cria aplicações web. Então eles já anunciaram que vai também possibilitar você fazer aplicações mobile de forma nativa ali dentro do Bubble. É possível, lógico, você fazer uma aplicação para celular com o Bubble, mas você, para publicar nas App Stores, para transformar isso realmente em um app, até o momento que estou gravando, você precisaria fazer alguns hackzinhos ali, algumas alternativas que não envolvem a própria ferramenta da forma como ela foi construída ali. Você não faz isso dentro da própria ferramenta, você faz com outros recursos para atingir esse objetivo, mas já foi anunciado e pode ser que você assistindo esse vídeo já esteja disponível essa funcionalidade, faça com que você consiga criar aplicações não apenas web, mas também aplicações mobile para celular, tá? Para smartphones, dispositivos móveis aí também com o Bubble. Então assim, não é novidade para ninguém, talvez para você se você chegou agora nesse universo, mas Bubble é uma das principais ferramentas, uma das mais utilizadas. Novamente, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, mais de 3 milhões de usuários no mundo todo e continua crescendo. Então, indiscutivelmente, um player, né, uma ferramenta sólida aí no mercado no-code. Segundo, eu não vou nem colocar primeiro, segundo lugar, eu acho que não cabe nem esse mérito. Vou falar na ordem, mas não necessariamente ranquei as ferramentas por essa ordem, acho que não é o intuito do vídeo, tá? Mas vou falando conforme eu vou lembrando aqui. Por isso até nem vou falar qual eu ia falar na próxima ordem, para não ter esse problema. Mais uma outra ferramenta no code que eu gosto, uso também bastante e recomendo. Webflow, que também não é uma uau, que novidade. Caio, já te acompanho, já sei, Bubble e o Webflow. Já tá tranquilo, já conhece essas ferramentas. Mas beleza, tem que falar sobre as ferramentas que são de fato relevantes no mercado, né? Então, Bubble, Webflow muito bom para você criar sites, landing pages, mas hoje em dia já dá para você criar aplicações mais complexas do que apenas sites, landing pages, mas usando outros recursos e ferramentas terceiras que se integram com o Webflow, então não usando apenas o Webflow unicamente, né? Mas o Webflow, como eu falei anteriormente, as ferramentas elas têm semelhanças, mas às vezes não competem diretamente. O Webflow não seria uma alternativa direta ao Bubble, né? Então ele não tem exatamente a mesma proposta, não nasceu com a mesma proposta, apesar de ser uma excelente ferramenta. Ele brilha mais em alguns quesitos, né? E então não é uma comparação totalmente direta. A gente pode fazer alguma comparação lado a lado, mas não é como se estivesse comparando maçãs com maçãs, né? Sim, maçãs com laranja, por exemplo. Mas beleza. Então, Bubble, Webflow, outra ferramenta também bem relevante, tem se tornado muito mais relevante nos últimos anos, tem crescido muito, é o Flutterflow, né? E a gente já vê também mais pessoas falando sobre essa ferramenta, adotando, usando, inclusive se tornando especialistas só nessa ferramenta, né? E às vezes até deixando de usar outras ferramentas no code para focar no Flutterflow também. Sem dúvidas, uma ótima ferramenta. O time de desenvolvimento dela
tem desenvolvido uma agilidade imensa. Então, assim, eu lembro alguns anos atrás, quando Flutterflow foi lançado, e aí, logicamente, testei, usei por um tempo, mas ainda não era uma comparação tão forte como, por exemplo, ao Bubble. Hoje já não só se compara, como em alguns quesitos até ultrapassa o Bubble e se torna também uma opção bem relevante. A diferença também é que o Flutterflow ele acaba sendo um pouco mais complexo em alguns quesitos, e a gente poderia até chamar essa ferramenta de low code, dependendo aí do seu uso e de como vai ser a aplicação que você vai fazer e a complexidade dela. Então, a gente acaba até tendo também mais esse pequeno problema, né, entre o que é no code e o que é low code, né? Então, isso tudo até torna tudo isso mais complexo e mais, vamos colocar aí, divertido, né? Mas então, recapitulando, Bubble, Webflow, Flutterflow, inclusive engraçado, né? Os nomes são meio parecidos, o que pode causar um pouco de confusão também. Depois a gente tem uma outra ferramenta também muito legal e que já fiz vídeos aqui no canal também e que eu uso bastante e gosto, e que se você não usou, não está considerando ainda, também é uma ferramenta bem interessante, que é o Softr, tá? Softr ele vai entrar aí até um pouco mais focado para ferramentas internas, apesar de ser possível você também criar landing pages, criar aplicações MVP para sua startup, produtos digitais também. Ele tem um pouco mais de limitações pela proposta dele de ser uma ferramenta mais simples para quem está começando no universo no-code, quer aprender e ter mais facilidade, mas dá para criar muita coisa legal, tem templates, blocos de componentes pré-prontos, o que acelera e ajuda muito no processo de desenvolvimento. Então, por esse motivo, eu gosto bastante do Softr, porém, ainda hoje, ele não se compara a essas outras ferramentas mais avançadas e mais complexas como Bubble e Flutterflow, mas ele brilha muito, por exemplo, para a construção de ferramentas internas, o que acaba sendo mais fácil e acaba agilizando muito o tempo de criação do projeto. Então eu gosto bastante, indico bastante para quem está começando no universo de ferramentas no-code, e assim, eu tenho visto na prática, por exemplo, alunos que eu já tive que, por exemplo, começaram a aprender Bubble ou Webflow, tiveram um pouco mais de dificuldade, e aí com o software se deram melhor. E aí conseguiram continuar o processo. Então, lógico que isso depende do perfil da pessoa, conhecimentos técnicos prévios que ela já tem e tudo mais. Então, isso vai variar de cada pessoa, background e tudo mais. Mas é uma ótima ferramenta e que também recomendo. E mais recentemente também venho notando uma crescente do WeWeb, né, que é também uma ferramenta focada na criação web, mais focada até na parte de front-end, que integra com um banco de dados e tal. Então também tem se tornado uma ferramenta cada vez mais relevante, vejo mais pessoas utilizando, falando sobre essa ferramenta. E também no passado, quando lançou, testei, mas também ainda não vi assim como uma ferramenta que disputaria espaço com as grandes ferramentas mais conhecidas do mercado, mas hoje, já depois de alguns anos, se desenvolveu bastante, está bem mais legal, bem mais interessante, então se torna também uma das ferramentas mais relevantes e mais populares aí no mercado, o que é legal. E aí, como você pode ver, já citei umas 4, 5 ferramentas aqui, eu não contei exatamente, mas sei lá, vamos falar aqui Bubble, Flutterflow, Webflow, Softr, WeWeb. A gente já tem 5 ferramentas aqui, a gente falando rapidamente nesse vídeo, que já são possíveis opções que você já poderia considerar para utilizar, mas todas elas muito diferentes entre si, lógico, com algumas semelhanças, mas são diferentes, né? Então não estamos falando de algo que é igual e para igual, né? Então, olha só, né? Já fica 5 opções para você decidir. Eu nem tô falando mais outras ferramentas, temos diversas. Aí a gente pode falar sobre Airtable, Notion, Zapier, Make, Adalo, Bravo Studio, e aí vai o iCode. E tem ferramentas, como eu falei, novas sendo lançadas a todo momento, né? A lista que eu fiz deve ter mais, sei lá, de
300, 200, 300 ferramentas. Então, imagina a quantidade. Fora a gente falar sobre ferramentas de inteligência artificial que podem ser combinadas com ferramentas no-code. Então, assim, mind-blowing, né? Se você já viu aquele gif do carinha fazendo assim, pô! É mind-blowing mesmo. Mas, se fosse para dar uma dica, Caio, qual dessas ferramentas usar? De novo, faz muito sentido, talvez, parar para pensar sobre o escopo do projeto, definir melhor. Se você quiser ajuda até sobre isso, eu posso te ajudar. Marca uma call comigo, uma primeira mentoria, ou uma consultoria. Eu posso ajudar a definir melhor o escopo do projeto também, definir essas ferramentas. Então, não é uma tarefa tão simples escolher, mas se fosse para dar uma dica rápida, sem elencar critérios, sem realmente avaliar o escopo do projeto, ter uma análise mais profunda, eu recomendaria dar uma olhada nessas 5 ferramentas, que já são as top, assim, e acredito que escolhendo alguma delas, assim, você já vai estar, vamos supor, 90% fazendo uma decisão mais acertada do que comparando com todas as outras opções. Então, a gente já afunila um pouco essa quantidade de opções, né? E com certeza uma delas vai te atender muito bem. E se você quiser comentar sobre outras ferramentas, sobre como está sendo esse processo para você, fica à vontade de fazer um comentário aqui embaixo no vídeo. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado se você assistiu até agora. Aqui vão aparecer 2 outros vídeos para você, se você quiser continuar assistindo conteúdos aqui no canal. Tem bastante coisa para você continuar aprendendo sobre no-code. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.